Olá, boa noite. Tudo bem com vocês? Como é que foi o domingão aí? Tranquilo, né? Graças a Deus pelo domingo, né? Que a gente trabalha tanto no sábado, tem que guardar o domingo mesmo, né? Mas não é pecado nenhum, dar uma descansada, ter um tempo com a família. Só não sobrecarregue demais o sábado, viu? Lembre que o sábado que é o dia do Senhor. Obrigado, coral, por essa música, as duas, né? Tão lindas, Metal e Companhia. Tem um CD de vocês lá que já furei, de tanto ouvir. Abra sua Bíblia, por favor, no livro dos Salmos, capítulo 119. E nós vamos lê-lo do começo ao fim. Que loucura, né? Se alguém gaguejar, a gente volta para o começo. Você sabe que o livro dos Salmos era um livro de cânticos, né? Eram músicas. Então você imagina quando terminava o culto e a pessoa vinha aqui à frente e dizia assim: para encerrar esse tão abençoado culto, vamos cantar o Salmo 119. Eu acho que todo mundo saía antes de começar a tocar o instrumento, né? Na verdade, assim, a maior parte desses cânticos eram cantados em jornadas, nas viagens. Eles viajavam a pé, isso levava muito tempo na viagem, né? E tinha que fazer alguma coisa, então eles iam cantando. Eles foram escritos em forma de poesia. Você vê que tem muita repetição, porque era um cântico e contracântico. Os homens cantavam, as mulheres repetiam, os homens cantavam, os jumentos... Não, jumento seguia em frente. Mas o Salmo 119, o verso 47... diz assim: tenho prazer nos teus mandamentos, eu os amo. Fala uma coisa para mim, você tem prazer na lei? Sim ou não? Não fala, deixa para lá. Só vamos refletir um pouquinho sobre isso. A gente gosta de regras? A gente gosta de leis? Quando vem aquele valor enorme descontado no seu salário, do imposto de renda retido na fonte, você gosta disso? Quando você está atrasado para um compromisso, e o sinal está fechado, e não tem carro nenhum do outro lado, mas tem um guarda parado na esquina, você gosta disso? Naturalmente, nós não gostamos de lei. As leis nos incomodam. As regras incomodam a gente. Ninguém gosta de lei. A gente cumpre horário por obrigação, mas dizer que é gostoso cumprir horário, não é. A gente segue as regras porque tem que seguir, mas dizer que é gostoso seguir regra, não é. E olha que o brasileiro não está muito acostumado a seguir regra. Quando a gente fala em seguir regras, o brasileiro não entende muito bem como é que isso funciona. Eu estive num encontro de líderes de jovens em Taiwan, um encontro da Conferência Geral, e quando a gente entrava no metrô assim, você via direitinho. Eles ficam em fila na porta em cada lugar marcado onde é a porta do metrô. Para eles, fila é fila. Fila é uma pessoa atrás da outra. Estava a família, um atrás do outro, todos em fila. Aí você chegava no lugar onde estavam os brasileiros, tinha uma rodinha ali. O brasileiro não consegue ficar em fila. Fila para a gente é aquele amontoado. Já está bom demais. É até onde a gente consegue ir. Aqui no Brasil, se o limite de velocidade for 110 km por hora, a 110 km por hora, você se sente o único otário naquela rodovia. Ainda passa o povo atrás de você buzinando que você está atrapalhando o caminho.
Mas eu descobri que o americano respeita a lei não é porque ele é bonzinho, não. É porque tem muita fiscalização, tem muita vigilância. E eu podia contar um monte de histórias aqui para você. O fato é que as leis não são gostosas. As regras nos incomodam. Naturalmente, nós não gostamos de leis e regras na nossa vida. Enquanto você é filho, mora na casa dos seus pais, e os seus pais impõem regras sobre você, o tempo todo você reclama dessas regras. Não vê a hora de sair de casa para se ver livre daquelas leis. Depois você se torna pai, mãe, e começa a impor regras sobre os seus filhos. Mas se incomoda com as regras que o seu marido e sua esposa colocam sobre você. Agora vem o salmista e diz assim: eu tenho prazer nos teus mandamentos. É possível ter prazer na lei? Vamos voltar lá para o Gênesis, por favor. Lá no comecinho mesmo, Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 2, verso 7 diz assim: então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, soprou nas suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Verso 15: o Senhor Deus então colocou o homem no jardim do Éden para cuidar e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de toda árvore do jardim, mas não coma da árvore do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente morrerás. Por que Deus tinha que enfiar essa árvore no meio daquele jardim? Fala para mim, por quê? Acabou toda a graça. Acabou toda a beleza. Como Adão e Eva iam desfrutar daquele jardim inteirinho, tendo uma árvore que era proibida. Hoje lá em casa, nós só temos uma cachorrinha pequenininha, uma Schnauzer. Mas nós tínhamos 2 huskies siberianos, que morreram de idade, né? 14 anos de idade. O macho, o Amadeus Huck von Zawicki, acho que ele morreu sem saber o nome dele. Por que a gente inventa esses nomes para cachorro, né? Mas o Huck, como era conhecido, ele tinha um hábito muito interessante. Ele adorava brincar com as minhas camisas. Isso era um problema. Porque quando a minha esposa pendurava as camisas no varal, de vez em quando, ele arrancava uma camisa daquela. Mas se ele tirasse a camisa, passasse, abotoasse, dobrasse direitinho, não tinha problema. O problema é que o jeito dele de brincar com a camisa é um estrago. Ele apanhou. Algumas vezes ele apanhou. Algumas vezes a minha mão ficou doendo. E o pior, ele só estragava a camisa nova. Sabe aquelas velhas que a gente está doido para se livrar dela? Essa ele não ligava. Ele só estragava a camisa nova. E ele sabia que estava fazendo coisa errada. Lembra que eu falei ontem?
Da gente chegar em casa assim, abrir a porta, está lá. Toda vez que a gente abria a porta da cozinha para o quintal, o Hulk estava lá na porta assim, fazendo festa. Quando se abria a porta da cozinha que ele não estava lá, já sabia o que tinha acontecido. A gente já ia para o quintal, achava os pedaços de camisa pelo quintal, e ele escondidinho num canto assim, ó. Sabia que tinha feito coisa errada. Outro dia encontrei ele com uma camisa novinha minha, enfiada no pescoço, como se fosse um colar assim. E eu comecei a pensar comigo, por que esse cachorro sabe que está errado? Por que esse cachorro sabe que vai apanhar e continua arrancando camisa do varal? Aí uma noite, do quarto de cima ali do sobrado, eu fiquei olhando o Hulk ali embaixo no quintal. E aí eu entendi o problema. Quando tinha camisa no varal, ele deitava embaixo do varal. Quando não tinha roupa no varal, ele passava a noite inteira andando pelo quintal, ele usava o quintal inteirinho. Mas quando tinha uma camisa no varal, ele deitava embaixo da camisa e passava a noite inteirinha olhando para aquela camisa no varal. Eu acho que na cabeça dele ele ficava pensando assim: eu não vou mexer, eu não vou mexer, eu não vou mexer, eu não posso mexer. Se eu mexer eu vou apanhar, eu não vou mexer. Só que de repente começava a ventar. Imagina ventando, aquele balé da camisa com vento assim. E ele lá, eu não vou mexer, eu não vou mexer, eu não posso mexer, mas eu quero mexer e eu não posso parar. Quando ele viu, já foi. Aí eu descobri uma solução. Tirei o varal do quintal. Levei o varal para a garagem. Ele nunca mais olhou para uma camisa. Nunca vi o Hulk fazendo greve de saudade das minhas camisas. Nunca vi o Hulk reclamando, cadê aquelas camisas? Ele viveu feliz até o final da vida dele, nunca mais pegou a camisa. Não teria sido mais fácil se Deus tivesse tirado a árvore? Porque, pelo menos a impressão que me dá, a Bíblia não fala isso, mas a impressão que me dá, é que no momento em que Deus falou para Adão e para Eva, vocês têm o jardim inteirinho, só não mexam nesta árvore. A impressão que eu tenho é que para os dois, mas especialmente para Eva, acabou a graça. Nada mais do jardim valia a pena. A impressão que me dá é que ficava o tempo inteiro olhando para aquela árvore. Por que eu não posso mexer? Que gosto será que tem esse fruto? Você já viram aquela criança, quando a mãe faz um bolo de chocolate, com aquela cobertura assim de chocolate, bem molinho, bem cremoso, cheio de chocolate granulado por cima assim? Não dá mais para ouvir, né? Aí a mãe põe o bolo de chocolate em cima da mesa e olha para o menino e diz assim: não mexa nesse bolo. Que desgraça que é isso. Aquele quarto dele, cheinho de brinquedo, perde toda a graça. Porque ele vai passar o resto do dia sentado em frente àquele bolo, olhando para o bolo. Eu não vou mexer. Dá uma olhadinha em São João capítulo 15, por favor. São João capítulo 15. São João 15 traz um dos mais bonitos sermões de Jesus. Qual é o tema de São João capítulo 15?
Hã? O assunto é a videira, mas o tema não é esse. Qual é o tema? Qual é o tema de São João capítulo 15? São João capítulo 15, Jesus usa a videira como uma ilustração para falar sobre relacionamento. Para nossa geração, é fácil entender o assunto de Jesus, porque a gente gosta de ficar. Mas o marido não pode dizer para a esposa: quer ficar comigo hoje? Ficar parece interessante, mas de fato não tem graça nenhuma. Porque o que tem valor, e todo o convite que Jesus faz para a sua igreja, para mim e para você o tempo todo, é permanecer. Sabe qual é a diferença entre ficar e permanecer? Ficar não tem compromisso. Ficar eu fico com qualquer pessoa, em qualquer lugar, terminou aquele momento, ninguém tem compromisso com ninguém. Mas não existe vida sem compromisso. Tudo na vida gera compromisso. E é isso que Jesus está falando. Jesus está dizendo assim: a pessoa com quem você permanece, a pessoa com quem você assume compromisso, é essa pessoa que vai alimentar a sua vida. E aí, ele dá o segredo da vitória. Para vencer, você precisa permanecer comigo. E aí vem o exemplo da videira. Como o galho permanece ligado à videira. Jesus usou o exemplo da videira porque essa era a fruta mais comum ali na Palestina. Talvez se fosse aqui no interior de São Paulo, ele ia falar da laranja, do galho da laranjeira. O importante não é a planta, não é a árvore. O importante é a lição de que tudo que o galho faz para produzir frutos é permanecer ligado à árvore. Se você estiver caminhando e ver um galho lindo, vamos pegar pêssego, que tem aquela flor branca tão bonita, que tem aquela flor tão cheirosa, o fruto na árvore já é cheiroso, as folhas são diferentes, o galho é diferente, e você vê um galho de pessegueiro lindo, lindo, lotado com flores e frutos, você diz assim: eu quero olhar para esse galho todos os dias da minha vida. E aí você corta aquele galho e leva para casa. O que vai acontecer com o galho? Ele vai murchar, ele vai secar, e dali a pouco, ele é lixo. Se você viu um galho bonito, gostou daquele galho, e decide contemplá-lo, a melhor coisa que você faz é deixar o galho onde ele está, na árvore. E todos os dias você vai ali para contemplá-lo. Porque enquanto o galho está ligado, conectado à árvore, ele recebe seiva. Esta seiva alimenta e mantém o galho vivo. Jesus disse assim: filho, você quer mudar na sua vida? Você quer ter resultados na sua vida? Você quer experimentar vitória na sua vida? Tudo que você precisa fazer é estar conectado, ligado a mim. Você vai receber a água da vida. Você vai receber a seiva que vai manter você vivo espiritualmente e produzindo frutos. A mensagem de João capítulo 15 é muito profunda. Às vezes a gente fica parado na ilustração e perde a mensagem. Mas quando chega aqui para o verso 11, Jesus diz assim: eu tenho dito estas palavras a vocês, para que a minha alegria esteja em vocês e que a alegria de vocês seja completa. Agora aqui para mim, vem uma das lições
mais profundas que eu aprendi na minha vida religiosa. Quando eu penso na minha religião, quando eu penso na minha devoção a Deus, quando eu penso na minha dedicação religiosa, na minha entrega a Cristo, a primeira coisa é que isso deve servir para mim de alegria. Alguma vez você já sentiu que a religião é um fardo para você? Alguma vez você já sentiu que as leis de Deus massacram você? Te impedem de fazer as coisas que você quer, as coisas que você gosta? Alguma vez você já se sentiu magoado, massacrado, porque você queria agir de uma determinada maneira, você queria fazer certas coisas, você queria comer outras coisas, mas as regras, as leis da sua igreja, da sua religião ficam privando você disso e daquilo? Alguma coisa está errada na religião. Porque Jesus disse que a religião é para que a gente se sinta bem, se sinta feliz. Mas como é que eu vou me sentir feliz com tantas regras me perseguindo? E aí logo em seguida, logo depois de dizer essas palavras e de falar sobre alegria, sobre regozijo, sobre a vida religiosa como sendo uma vida de vitórias e de alegrias, ele diz assim no verso 14: vocês serão meus amigos se fizerem o quê? O que eu vos mando. Ixi. Sabe, por muitas e muitas vezes eu já questionei com Deus por que Ele coloca certas regras na vida da gente. Por muitas e muitas vezes eu já me questionei com Deus por que Ele me proíbe de fazer certas coisas e por que Ele me obriga a fazer outras coisas. Outro dia eu estava pregando numa campal de jovens, em algum lugar aqui do Brasil. E um rapaz chegou para conversar comigo e disse assim: pastor, eu estou com raiva de Deus. Eu falei: você está com raiva de Deus, filho? Ele falou: estou. Eu estou com raiva de Deus. Eu falei: por que você está com raiva de Deus? Pastor, eu estou com raiva de Deus porque Deus não deixa fazer o que eu quero. Aí ele me contou a história dele. Ele namorava uma menina, uma moça. E aquela moça acabou com a vida dele. Ele disse assim: pastor, aquela menina sugava a minha alegria. Aquela menina sugava a minha energia. Aquela menina sugava o meu tempo. Ela me afastou dos meus amigos. Ela me afastou do meu trabalho. Ela sugou todo o meu dinheiro. Eu virei um nada. E quando eu não tinha mais nada, ela me deu um pé no traseiro e me largou sozinho. E sabe o que é pior, pastor? Eu era apaixonado por ela. Eu não, com tudo que eu sofri, eu não conseguia tirar aquela miserável da minha cabeça. Eu não conseguia estudar, eu não conseguia trabalhar, eu não fazia nada. A minha vida era uma desgraça. Eu andava pela rua sem rumo, sem destino, de um lado para o outro, tentando esquecê-la, tentando achar uma solução, tentando buscar alguma coisa, não achava nada. Um dia eu passei em frente a uma igreja. Decidi entrar na igreja para ver se Jesus
me fazia esquecê-la. Era uma igreja adventista. Pastor, quando eu entrei naquela igreja, eu fui amado pelas pessoas. Eu fui bem recebido. Aquela igreja me reconstruiu. Eu estudei a Bíblia, eu fui batizado. Eu conheci uma boa moça dentro da igreja. Nós estamos namorando já há mais de um ano. Essa moça me ajudou de tudo que foi jeito. Hoje eu tenho um trabalho digno. A minha vida está reconstruída. E agora, aquela menina veio atrás de mim. E quer voltar a namorar comigo. Pastor, quando ela falou comigo, eu descobri que ainda gosto dela. Mas quando eu fui conversar com o pastor, ele disse que se eu começar a namorar com ela, eu vou perder os meus cargos na igreja. Pastor, eu estou com raiva de Deus, porque Deus não me deixa fazer o que eu quero. Eu olhei para a cara dele e falei, filho, você está esperando o quê? Corre atrás da menina. Vai lá namorar com ela. Ele arregalou o olho para o meu lado e falou, sério, pastor? Eu falei, sério? Eu posso? Eu falei, claro que pode. Deus nunca proibiu você. Filho, você quer se arrebentar? Vai lá. Você quer acabar com você? Vai lá. Você acha que Deus está proibindo você? Não. Deus não está proibindo você não, filho. Vai lá e faça tudo o que você quiser. Você vai se arrebentar. Você vai se matar. Você vai sofrer. Mas é isso que você quer. Vai lá e faça isso. O dia que você for um trapo, um dia que você não sobrar mais nada, você vai voltar rastejando para Deus. E Deus vai estar pronto para aceitar você de volta. Sabe qual é a diferença? Você não precisa sofrer. Ele olhou para mim e falou assim, credo, pastor. Eu falei, credo, digo eu, filho. Você quer que eu diga mais o que para você? Uma vez eu estava fazendo uma semana de oração. Em algum lugar do Brasil, a gente não pode dar dica assim. Uma menina veio conversar comigo. Pastor, eu não entendo meu pai. Eu falei, por que você não entende seu pai? Pastor, meu pai não aceita o meu namoro. Eu falei, mas o teu pai assim, é implicante com você? Ele falou, pastor, não, meu pai é legal. Mas eu não sei porque ele cismou com o meu namorado e não aceita o meu namoro. Eu falei, por que ele cismou com o seu namorado? Ah, pastor, eu acho que é porque meu namorado não é da igreja. Eu falei, talvez essa seja uma boa razão para ele implicar com o seu namoro. Teu namorado te respeita? Respeita. Não, lógico, como todo rapaz, ele tenta transar comigo. Mas eu já disse para ele que nós não vamos transar antes de casar. E eu tô segurando. Falei, você está segurando? Quanto tempo faz que você está namorando com ele? Ah, já vai fazer um mês. E você está segurando? Não, estou segurando. E ele te respeita? Não, fora isso, ele respeita em tudo. E quando vocês saem, vocês vão para onde? Assim, o senhor precisa ver que coisa legal. Os amigos do meu namorado é tudo gente, ó. Tudo gente de dinheiro, tudo granfina. A gente vai em shopping, cada shopping, os caras têm cada carrão assim. Eu falei, tudo bem, mas vocês fazem o quê? Não, eles usam droga. Mas eles me oferecem, mas eu estou resistindo. Eu já falei que eu não vou usar droga. Eu falei, já vai fazer um mês. Já vai fazer um mês, eu estou resistindo. Agora, toda vez que eu saio, o meu pai fica chorando. Pastor, o senhor acha que eu estou correndo algum risco? Eu falei, não. Imagina. Eu falei, filha, você imagine uma moto a 240 km por hora. Tem moto que chega a 240? Tem, né? Você imagine uma moto a 240 km por hora. 5 pessoas em cima daquela moto.
Todo mundo descalço, de bermuda, de camiseta, sem capacete. E você é a última, lá atrás, pendurada assim, ó. Ela falou, credo, pastor, o senhor acha que eu estou correndo tanto risco assim? Eu falei, não, você está correndo muito mais. É que essa foi a melhor história que eu consegui achar agora. Sabe qual é a verdade da nossa vida? A verdade é que a gente sabe o que é o certo e o que é o errado. Mas nós não queremos dar o braço a torcer, porque se eu der o braço a torcer, eu vou ter que admitir que eu tenho que mudar de atitude. E o pior é que nós vivemos em uma sociedade que não tem padrões. Nós vivemos em uma sociedade onde tudo é relativo. A nossa sociedade, a minha sociedade, a sua, prega que certo é o que eu acho que é certo. Errado é o que eu acho que é errado. Quem é você para me dizer o que é certo ou o que é errado? Isso é problema meu. Se eu me sinto bem, isso é problema meu, você não tem nada a ver com isso. A lei diz que eu, como pastor, não posso dizer aqui em público que o homossexualismo é pecado. Porque cada um tem o direito à escolha, eu concordo, cada um tem o direito à escolha. Todos nós temos a liberdade de escolher o que queremos fazer ou não. Mas existem regras, existe sim o certo e o errado. Você tem direito a fazer o que você quiser, mas você tem que saber quando você está indo para o buraco. O que é certo, o que é errado. Pastor, mas Deus é amor. Deus disse que vai me fazer de mim uma pessoa livre. Eu sei que é livre, mas não é livre para você fazer tudo o que você bem entende, não. Se você quiser servir a Deus, tem que ter regra. Liberdade não é ter o direito de fazer tudo que te dá na cabeça. Isso não é liberdade. Isso é libertinagem. Isso é bagunça. Ninguém tem o direito de fazer tudo o que tem vontade. Por mais que as leis nos incomodem, nós dependemos delas. Porque onde viverem duas pessoas, já precisam ter regras de convivência. Precisa ou não precisa? Te incomoda aquele sinal fechado? Te incomoda aquela rua que é contramão e você não pode entrar? Imagine o que seria um trânsito sem leis. Agora, sabe qual é o problema? O problema é que eu olho para Deus como um Deus tirano. Eu olho para Deus como alguém que inventa um monte de regra para complicar a vida da gente. O cinema, a televisão, pintaram na cabeça da gente que Deus é aquele sujeito que está lá longe, lá no céu, lá no alto, em algum lugar lá em cima, sentadão num trono, numa boa, bebendo água de coco, olhando para a gente aqui embaixo. Esses são os pobres coitados. Mas sabe, está muito fácil ainda. Ixi, Plano Real facilitou a vida do brasileiro. Não, deixa eu ver, o que eu posso fazer para complicar a vida dele? Ah, já sei, eu vou inventar mais uma regrinha para criar problema para ele. Não é essa a imagem que a gente tem de Deus? Não é assim que eu acabo olhando para um Deus que fica inventando um monte de regrinhas para complicar a minha vida?
Eu sou pai. Quando eu era só filho, eu continuo sendo filho, né? Mas quando eu era só filho, eu jurava para mim mesmo que eu não ia fazer com os meus filhos o que os meus pais faziam comigo. Hoje, eu sou pai. E vejo os meus filhos pensando a mesma coisa de mim. E uma das maiores desgraças dessa geração de filhos é que os pais querem ser legais e esqueceram de serem pais. Não existe vida sem regras. Não existe vida onde todo mundo faz o que quer. Solta a imagem para mim, por favor. Deixa eu contar para vocês a história de uma mocinha chamada Donna Simpson. Essa menininha aqui. Donna Simpson está no Guinness Book. Você consegue imaginar por quê? Como vocês são preconceituosos, né? Donna Simpson entrou para o Guinness Book em 2007. Não como a maior mulher do mundo. E ela está longe dessa marca. A maior mulher do mundo, a mulher mais gorda do mundo, pesa quase 420 quilos. Donna Simpson pesava apenas 235 quilos. Quando entrou na maternidade para dar à luz, Donna Simpson entrou para o Guinness Book como a maior mulher do mundo a dar à luz em uma maternidade. Nunca uma mulher desse tamanho havia dado à luz. Foram mais de 70 pessoas que trabalharam na equipe médica para fazer o parto de Donna Simpson. Quando Donna Simpson saiu do hospital, ao invés de perder peso, ela ganhou peso. E da última vez que eu li sobre ela, Donna Simpson estava com 272 quilos. Qualquer mulher que dê à luz e ao invés de perder peso, ganhe peso, não vai se sentir bem, vai? Donna Simpson também não está feliz. Mas ela não está feliz não é porque ela ganhou peso. É porque ela ganhou pouco peso. Donna Simpson decidiu no ano passado que ela vai voltar ao Guinness Book. Ela quer voltar para o livro dos recordes. Só que dessa vez, ela quer voltar para o livro dos recordes como a maior mulher do mundo. Só que a maior mulher do mundo tem mais de 400 quilos, ela tem apenas 272? Só. Donna Simpson decidiu ganhar 200 quilos em 2 anos. Só para aparecer no livro dos recordes. Ela quer chegar bem pertinho de meia tonelada. O marido dela acha legal. Ela tem que comer 12 mil calorias por dia. Então, quando ela vai no McDonald's, são 20 sanduíches com batata frita. Quando ela faz ovos mexidos no café da manhã, é 1,5 dúzia de ovos mexidos. E as pessoas perguntam para o marido dela se ele não deveria aconselhar a esposa dele. E ele, nos seus 68 quilos,
Diz assim: não, está tudo bem. Está tudo bem, não tem problema. Ela se sente bem. Ela gosta. Ela acha que está tudo bem. Se ela está se sentindo bem, por que eu vou dizer para ela não fazer isso? Você acha que dá para viver num mundo onde cada um faz o que quer? Você sabe o que é pior? O Philip, o marido dela, esse rapazinho aí, não tem dinheiro para pagar essa dieta dela. São $750 por semana, só a dieta dela. E ela descobriu um meio de se autossustentar. Ela abriu um site na internet e ela vende vídeos dela comendo para juntar o dinheiro para pagar a dieta dela. Sabe o que foi que mais me chocou nessa história? É que tem gente do mundo inteiro que paga para assistir isso daqui, para apoiar o projeto dela, por uma única razão: ela se sente bem. Já que a gente falou no Guinness Book, deixa eu contar a história para vocês de uma brasileira que está no Guinness Book. Eliane Davidson. Ela mora na Holanda hoje. Sabe por que ela está no Guinness Book? Eu estou com umas perguntas meio óbvias hoje, né? Tá bom, você acertou. Eliane entrou para o Guinness Book em maio de 2000 como a pessoa com a maior quantidade de piercings no corpo. 462 piercings. A questão é que para continuar no Guinness Book, todos os anos ela tem que passar por uma avaliação, para ver se ela continua com os piercings. E em 2001, ao ser reexaminada, ela já tinha 720 piercings. Em 2005, ela já estava com 3.950 piercings. Em 2008, ela já tinha 5.920 piercings. E hoje ela tem 6.725. São 3,5 kg de metal que ela carrega no corpo. Só para estar no Guinness Book. E sabe o que eu acho impressionante? Para alguém, ela ficou legal. Tem gente que acha isso bonito. Aliás, quando a gente fala em corpo, tem gente que acha bonito. É tão bacana ficar mexendo no corpo, olha que legal. Esse é o homem gato. Isso não é pintura, é tatuagem definitiva. Não é efeito de computador. Ele tem implantes de silicone para formar o relevo. Passou por cirurgia de corte labial. Implante desses pedaços de plástico para parecerem com bigode. Esse é o homem lagarto. É um americano de 38 anos de idade. Passou por várias cirurgias para ter a língua cortada, para ter os dentes lixados, o corpo todo tatuado, implantes de titânio na linha da sobrancelha. É tão bacana isso, né? Olha como fica lindo o ser humano. Mas eu gosto. Eu acho que isso está bonito. O que você tem a ver com isso? Filho, não dá para viver num mundo sem regra. Não dá para viver num mundo onde cada um faz o que quer. Eu não trouxe as imagens aqui para você da história do canibal alemão. Você leu sobre a história do canibal alemão? Um engenheiro do interior da Alemanha,
que desde pequeno tinha vontade de devorar os amigos dele. Ele contou para a polícia que ele estava brincando com os amigos e já sentia vontade de comer uns pedaços ali. Cresceu, se tornou engenheiro de computação, aliás, técnico de computação. Descobriu um fórum de simpatizantes pelo canibalismo, começou a frequentar esse fórum. Um dia ele mandou uma mensagem dizendo: venha até mim e eu devorarei deliciosamente a sua carne. Ele estava procurando alguém que tivesse o desejo de ser devorado por um canibal. Para surpresa dele, mais de 700 pessoas responderam a mensagem se candidatando. Ele começou a filtrar as mensagens, se comunicar com alguns, filtrando de novo, até que ele chegou em um engenheiro que morava em Berlim. Bernard tomou o trem em Berlim, viajou para Rotterdam, no interior da Alemanha, foi apanhado na rodoviária. No caminho para casa, eles combinaram como seria o ritual. Bernard fez apenas um pedido a Jürgen: não tire nenhum pedaço de mim antes que eu esteja plenamente anestesiado. Chegando à casa de Jürgen, o engenheiro tomou uma dose cavalar de analgésicos. Quando ele sentiu que os analgésicos já estavam fazendo efeito durante o ritual homossexual, Bernard permitiu que fosse extraído uma parte do corpo dele ainda vivo, o órgão genital dele, que foi frito e degustado pelos dois. Em seguida, pelo efeito dos analgésicos, ele perdeu a consciência. Jürgen contou à polícia que pendurou Bernard num gancho da cozinha, extraiu 32 quilos de carne. Congelou a carne, enterrou os restos no quintal, e durante 2 anos, aos poucos, foi saboreando a carne de Bernard. Aquele seria um crime perfeito. A polícia tinha notícias do sumiço do engenheiro em Berlim, mas não tinha noções do seu paradeiro. Nenhuma pista. Mas depois de 2 anos, quando acabou a carne, Jürgen enviou uma nova mensagem no fórum, procurando mais uma vítima. E graças a essa nova mensagem, a polícia conseguiu chegar até ele. Jürgen foi preso. E pasmem vocês, no julgamento dele, o advogado dele apresentou um testamento deixado pelo engenheiro de Berlim, dizendo que ele havia entrado naquele ritual por livre e espontânea vontade. Ele tinha o desejo de ser devorado por um canibal. Jürgen não podia mais ser julgado por assassinato, apenas por eutanásia, um suicídio assistido. Uma pena de 2 anos de cadeia, das quais ele já havia cumprido metade dela. O tribunal se viu obrigado a respeitar a vontade. Você acha que dá para a gente viver em um mundo onde cada um faz o que quer? Você acha que dá para viver num mundo onde eu faço o que eu acho que é certo? Sabe qual é a frase que eu mais ouço no meu ministério? Pastor, eu sei o que eu estou fazendo. Pastor, a Bíblia está ultrapassada. Isso é coisa do passado, hoje não é mais assim.
Filho, você tem que ter isso vivo na sua mente. Se você quiser seguir a Jesus, você tem que aceitar as regras dele. Quando Deus te promete liberdade, não é liberdade para você fazer tudo o que você tem vontade. É liberdade de escolha. Porque quem te dá a liberdade para fazer tudo o que você quer é o diabo. Com Satanás você está livre. Você pode se drogar o quanto você quiser. Você pode pegar quantas mulheres quiser na rua. Pode se entregar para qualquer homem que você olhar na esquina. Você faz tudo o que você quer. Mas você é escravo. Quando você percebe o tamanho do buraco onde você se enfiou, aí você quer sair e não consegue, porque você está preso, é escravo. Essa é a liberdade que Deus promete para você. Eu e você nascemos escravos do pecado. Eu e você nascemos no mundo governado pelo pecado. E só há um ser nesse universo capaz de nos libertar. Mas sabe por que esse ser coloca algumas regras sobre você? Por favor, primeira carta de João. Você já sabe que não é o Evangelho, né? Aquelas cartas pequenininhas, lá no final, antes do Apocalipse. 1 João, capítulo 4. E o verso 8. Sabe por que eu pedi para você abrir a Bíblia? Porque você não marcou, marca. Se você não marcou ontem, eu estou te dando mais uma chance para marcar hoje. Esse é o versuário da semana. Aquele que não ama, não conhece a Deus, não conhece a Deus, não conhece a Deus. Aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus. 1 João 4, 8. Tão legal, né? Aquele que não ama não conhece a Deus, por quê? Filho, sabe por que Deus coloca algumas regras na sua vida? Porque Deus é amor. Sabe por que Deus não pode deixar você fazer tudo que você tem vontade? Porque Deus é amor. Eu não sei o que é o certo e o que é o errado. Eu não sei o que é bom e o que é ruim. Eu sou enganado o tempo inteirinho. Só existe um absoluto, é a palavra de Deus. Só existe uma regra certa para a minha vida e para a sua vida, é a palavra de Deus. Qualquer outra coisa que não seja a palavra de Deus é fonte de água suja. Você já foi lá em Caldas Novas? Hã? Tem alguém aqui que já foi lá? Alguém aqui já foi em Caldas Novas? Caldas Novas, para quem não conhece, é uma estância de água termal. A água que sai do poço sai a mais ou menos 53, 56 graus centígrados. Depende um pouquinho do poço. Não dá para tomar banho nessa água. É quente demais, Mas é uma delícia. É uma delícia. Você chega naqueles hotéis assim, tem piscina com água em tudo que é temperatura. Porque a água quente que sai do poço fica num pocinho onde não tem ninguém. Dali ela derrama para uma piscina que ainda é bem quente. Daqui ela derrama para outra piscina que é quente. Daqui ela derrama para outra que é morna. Até que vai chegando lá embaixo com água fria. Os hotéis não têm água fria
para colocar na tubulação, no encanamento para os hóspedes. Então os hotéis têm que ter 2 caixas d'água, porque a água que sai do poço, ela sai quente. Então eles enchem a caixa d'água e deixam parado esfriando. Enquanto isso vão usando a outra caixa d'água. Enquanto essa está esvaziando, aquela caixa está esfriando. A hora que essa está esvaziando, aquela já está fria, libera aquela caixa d'água e enche essa outra com água quente. Quando a gente chega lá em Caldas Novas, que tá calor, você quer a piscina de água mais fresquinha. Só que tem um problema. Quanto mais fresquinha é a água, mais suja ela é. Porque ela já passou por várias outras piscinas. Então você vê um dia quente e as pessoas na água quente. Para pegar água mais limpa um pouquinho. A palavra de Deus é assim. Quanto maior for a quantidade de mentes, de poços por onde ela passa, mais suja vai ficando a palavra. Só existe uma fonte original, é a palavra. Eu não sou fonte original. Eu sempre digo para as pessoas que ouvem a minha mensagem, duvide de mim. Questione o que eu estou falando. Parta do princípio que eu sou humano, eu sou falível, eu cometo erros. Tudo que eu falar para você, confira na palavra de Deus. Porque se depois de você conferir, você encontrar alguma falha minha, você me ajuda. Você fala comigo. Mas se você não encontrar nenhuma falha, você não acredita mais no que eu falei para você. Agora você crê naquilo que você pesquisou e concluiu que está certo. Agora daqui passa para outro, dali passa para outro, a gente não bebe mais da água limpa. A gente vai bebendo de água cada vez mais suja. De gente que está cada vez mais longe da palavra de Deus. Olha como o cinema, como a televisão falam do céu. Você quer coisa mais chata, mais estúpida do que aquele céu pregado pelo cinema e pela televisão? Para começar, só tem loiro de olho azul. Se no céu só vai ter loiro de olho azul, eu acho que 95% de nós aqui estamos fora já. Já fomos desclassificados, só pela genética. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Não é nada disso. Vai buscar, o que a palavra de Deus fala sobre o céu? Sabe por que Deus coloca algumas regrinhas na sua vida? Para que eu e você vivamos felizes. Em Eclesiastes capítulo 9, eu não ia ler, mas vou ler, vai lá. Eu só ia mencionar, mas vamos para a Bíblia. Eclesiastes capítulo 9. Desculpa, capítulo 11, verso 9. Foi bom ter vindo, é o contrário. Eclesiastes capítulo 11, verso 9. O que é que diz a Bíblia aqui? Alegre-se, jovem, na sua mocidade. Seja feliz o seu coração nos dias da tua juventude. Siga por onde o seu coração mandar, até aonde a sua vista alcançar. Sabe como é que diz na linguagem de hoje? Aproveite a sua mocidade e seja feliz enquanto você é jovem. Faça tudo o que quiser e siga os desejos do seu coração. Não é uma maravilha esse texto aqui? Liberou geral. Não é isso que Deus está falando aqui? Liberou geral. Faça tudo o que você quiser. Tudo que te der vontade, faça. Tudo que teu olho vê, vai atrás. Agora Deus ficou legal, não ficou legal? Hã? Não é esse Deus que você queria para você? Deus seria um louco
se Ele deixasse eu e você fazermos tudo que a gente tem vontade. Sabe o que Ele está dizendo aqui? Não adianta eu falar para você. Não adianta eu dar conselho para você. Porque você vai fazer o que você quer. Não tem como um pai impedir seu filho ou sua filha de fazer coisa errada. Tem? Não, não tem. Não tem como um professor impedir um aluno de colar. Tem? Não, não tem. Não tem como a polícia impedir alguém de infringir a lei. Tem? Deus está dizendo assim, filho, você vai fazer o que você quiser. Mas, tudo na vida tem um mas. Mas, lembre-se de uma coisa. Por tudo que você fizer, Deus trará a você a juízo. O que Deus está dizendo aqui para mim e para você é que existe uma regra muito simples na vida. É a lei da causa e efeito. Se você fizer coisas boas, você vai colher coisas boas. Se você fizer coisas ruins, você vai colher consequências ruins. Nós não temos condições de viver numa sociedade sem absolutos, sem regras, onde o certo é o que eu acho que é certo, onde o errado é o que eu acho que é errado. Mas quando eu entendo que Deus é amor, quando eu entendo que toda vez que Deus olha para mim, transborda amor. Quando eu entendo que toda vez que Deus pensa em mim, transborda amor. Eu começo a entender que as leis de Deus foram feitas para mim. Para minha alegria, para minha felicidade. Aí, como o salmista, eu posso dizer, eu tenho prazer na tua lei. Porque eu sei que essa lei está salvando minha vida. Por isso que ontem eu falei que às vezes a gente está fazendo a coisa certa pela razão errada. E hoje eu quero convidar você a mudar algum conceito na sua vida. Eu quero convidar você a tomar o propósito de seguir a lei de Deus por amor. Em resposta ao amor de Deus. Porque Ele me ama, eu vou fazer o que Ele me pede. É muito mais fácil ser fiel por amor do que por regra. Quer ver como eu explico isso rapidinho para você? Do jeito que eu estou segurando o microfone, o que é que você vê na minha mão? Hã? O que é que dá para ver na minha mão? A aliança. Se você vê a aliança, a primeira coisa que você já sabe é que eu sou casado. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Isso aqui não é aliança. Isso aqui é um anel. Esse anel é símbolo da aliança. A aliança não é o anel. O anel é um símbolo da aliança que eu fiz com a Simone no dia 3 de julho de 1988, quando nós casamos. Mas eu viajo muito. E há um ditado popular que diz que o que os olhos não veem, o coração não sente. Eu posso tirar minha aliança. Ela está longe, eu estou longe. O que nós fizermos aqui, morre aqui. Tão simples, não é simples? Se eu fizer alguma coisa errada,
Qual é a chance que a minha esposa tem de descobrir? Muito pequena. Mas o problema não é o anel. O problema é a aliança que está gravada no meu coração. Eu posso perder o anel, mas eu não tenho como perder a minha esposa. Sabe por que eu sou fiel à minha esposa? Porque eu a amo. Porque eu a amo. Hoje eu ainda não consegui falar com ela. Mas eu pensei nela cada minuto desse dia de hoje. Embora nós estejamos a mais de 2.000 quilômetros de distância. Eu podia ser fiel a ela por medo de alguém perceber e me dedurar para ela. Eu ia ter uma vida desgraçada e infeliz. Mas porque eu a amo, ser fiel a ela é uma delícia. Não me incomoda nada. Eu convivo com todo tipo de pessoa. Eu chego em casa com a camisa suja de batom. Eu chego em casa com um paletó sujo de pó de arroz. Isso nunca incomodou, porque ela sabe que eu abraço e beijo tudo que é homem dessa igreja. E abraço e beijo as mulheres também. Lógico. Você nunca viu homem de base, não? Já. Outro dia eu cheguei em casa e minha filha falou assim para mim: pai, por que você pode usar maquiagem e eu não? Eu falei: filho, o papai estava gravando o programa para televisão, Lições da Bíblia. Ela falou: pai, posso gravar um programa para televisão também? Não é muito mais gostoso quando a gente vive num ambiente de amor e confiança? Um dia um pastor daqui de São Paulo, um grande amigo meu, ligou para mim lá em Brasília: Paulo, está correndo uma história por aqui que você traiu sua esposa com a sua secretária. Eu falei: rapaz, eu até queria que fosse verdade, porque faz uma semana que minha secretária começou a trabalhar. Começou o escritório da União em Brasília, em janeiro. Não tinha nem escritório. Eu passei o mês de janeiro inteiro no Campuri da divisão, lá em Foz do Iguaçu. Fevereiro a gente começou a montar o escritório. Em março, que conseguiram uma secretária para mim. Fazia uma semana que ela estava trabalhando e já rolou por aqui a história que eu já tinha. Não tinha dormido com ela, tinha ficado acordado. Se tivesse dormido não tinha problema nenhum, né? Ele falou: olha, mas tem 4 pastores que já comentaram isso comigo e disseram que foi em janeiro. É lógico que uma notícia dessa abala muito o ministério da gente. Você para e fica pensando, de onde pode vir uma história tão absurda? A minha vontade era pegar o primeiro voo lá em Brasília, vir para São Paulo e começar a tentar desmanchar essa história, de onde ela estava, e ir percorrendo para trás até tentar entender onde foi que ela começou. Mas não é fácil, isso envolver muita gente, eu não sabia o que fazer, você não tem como saber todo mundo que falou quem que falou para quem. Eu dobrei os joelhos ali dentro do escritório, eu orei a Deus, eu estava angustiado, eu estava amargurado. Eu precisava conversar com alguém. Eu precisava conversar com a pessoa em quem eu mais confio nesse mundo. Eu liguei para minha esposa. Bem, fulano de tal ligou para mim agora e falou isso assim, assim, assim. Ela caiu na gargalhada. Falei: o que foi? Ela falou: a culpa é minha. Eu falei: como a culpa é sua? Em janeiro teve o Campuri da divisão, lá em Santa Helena. O escritório da União Centro-Oeste estava começando.
não tinha nem escritório, eu não tinha secretária. A minha família foi comigo. E eu pedi que a minha esposa me ajudasse ali durante o Campuri. E naquele Campuri, a minha esposa atuou como secretária da União. Ela não era secretária da União, mas ela atuou como secretária da União. E naquela rádio do Campuri, sabe aquele som que o pessoal fica falando o dia inteiro, e o pessoal fazendo promoção, nós vamos dar um CD para quem trouxer a primeira escova de dente rasgada, eu não sei mais o que. E aí disseram assim, olha, nós vamos dar um CD para quem trouxer, chegar aqui, o primeiro desbravador que chegar aqui com uma secretária de União. Mas era um horário que não tinha nenhuma secretária de União naqueles instantes, mas a minha esposa estava com o pé quebrado. Ela quebrou o pé no primeiro dia do Campuri. E como ela estava com o pé quebrado, ela era a única secretária de União que estava parada ali no estande. Então chegaram, já juntaram ela ali, e um grupo de rapazes botaram num carrinho lá e levaram minha esposa para o estande da rádio. E aí ela disse, bem, o rapaz lá da rádio começou a entrevistar, e perguntou quem eu era, não sei o quê. Aí perguntou quanto tempo eu era secretário de União, e eu expliquei que eu não era secretário da União, estava atuando ali, mas que era sua esposa. E ele fez aquela brincadeira tão comum que todo mundo faz. Então o pastor Paulo é o único aqui que pode dizer que está dormindo com a secretária. Essa brincadeira feita num Campuri com 22 mil pessoas, trouxe para São Paulo um boato que eu estava dormindo com a minha secretária. O que no fundo era verdade. Naquele momento eu estava. Depois eu fiquei pensando, e se eu não tivesse confiança na minha esposa? E se nós tivéssemos um relacionamento de fiscalização e vigilância, onde um tenta esconder coisa do outro? Onde eu não tivesse liberdade para compartilhar com ela os meus segredos mais complicados. Mas graças a esse relacionamento de amizade e de amor, o que poderia ser um grande problema no meu ministério, não foi nada. Foi uma brincadeira. Liguei de volta para o meu amigo, contei a história, ele caiu na gargalhada, falou, cara, eu ouvi isso na rádio do Campuri. Pronto, acabou o assunto. Filhos, uma vida regida pelo amor é muito mais gostosa do que uma vida regida pelo medo, pela fuga e pelas coisas escondidas. Por isso, essa semana, eu tenho desafiado você a se deparar diante de um Deus que é extremamente apaixonado por você. Porque quando você entender o tamanho do amor que Deus tem por você, todas as outras coisas passam a fazer sentido na sua vida. E tudo fica mais gostoso. Fica ou não fica? Tem mais. Mas não é para hoje. É para amanhã, tá bom? Hoje, o meu convite para você. Aceite as regras de Deus para a sua vida. Custe o que custar. Eu garanto para você que você vai ser mais feliz. Eu garanto para você que a sua vida vai ser muito mais gostosa. Aceite o que Deus tem para você. Aqui, ó, na palavra dele. Entenda que tudo isso é fruto do amor. E tudo vai ser maravilhoso na sua vida. Você aceita esse desafio, sim ou não? Feche seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Querido Deus, como é gostoso quando nos deparamos diante desse amor tão grande. Eu sei que muitas vezes o Senhor já nos mostrou claramente a diferença entre o certo e o errado. Eu sei que muitas vezes o Senhor já ouviu da gente, é assim que eu quero, mas eu quero. Mas hoje, Senhor, hoje nós entendemos que as tuas regras são frutos
de um coração apaixonado. E por nos amar tanto, o Senhor quer que nós sejamos felizes de verdade. Não é fácil, Senhor. Não é fácil romper com alguns paradigmas. Não é fácil admitir que estamos errados em algumas coisas. Mas hoje, meu Deus, nós queremos aceitar o Teu plano para a nossa vida. Porque nós sabemos que o Teu plano é sempre melhor do que o nosso. Hoje nós queremos aceitar a Tua vontade, as Tuas regras. Por isso, nós entregamos o nosso coração a Ti, Senhor. Aceita a nossa entrega. Permaneça ao nosso lado. Leva-nos de volta para casa, em paz, em segurança. Traga-nos de volta amanhã. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.